Vamos para a nossa convidada do dia. Vamos lá, ela que é humorista, mentira. Peguei vocês. Eu não tomei remédio hoje, amigo. Eu devia ter tomado. Bem, amigos, falamos ao vivo. Esse é meu Zico preferido. Já coração. É muita emoção. Daqui a pouquinho vamos abrir um Bueno Aires com ela. Vamos? Vai tomar, com certeza. Hoje a gente recebe ela, doutora em Sociologia e professora da Unip, para falar sobre um tema muito interessante que está mexendo com a cabeça de muita gente. Porque cada vez mais casais escolhem não ter filhos. Ainda bem que estão escolhendo não ter filhos. Isso é maravilhoso. Mas a minha opinião pouco importa, porque ela está aqui para falar sobre isso e muito mais. Seja bem-vinda, doutora Aline Maragans Eberspacher. Eu nem arrisquei. É bem-vinda. Bem-vinda. Olha, o Eberspacher foi isso Você mesmo? caprichou, parabéns. Parabéns, falou certinho, ó. certinho. Você falou certinho. Haja De coração, prima, hein, viu? Não vou Ziqueta? mais tomar remédio. Muito bem, recebendo hoje então a Aline Mari. Olha só, conta pra gente, pra começarmos, né, esse bate-papo super legal, quais são os principais fatores aí que tem motivado, né, aos casais brasileiros a não terem filhos? Falta de sexo também, né? Ninguém faz mais nada. A gente tá abrindo uma polêmica agora com o Zico, né? Daí Pois você é. entrou no detalhe que talvez não tenha esse conhecimento todo, né, Zico? Eu tô parado um ano. Nossa senhora. Agora tá fazendo uma sessão de terapia com o Me Zico ajuda, aqui. doutor, me ajuda, doutor. Vai pedir um remédio. Você deu na fila, né? Que tá dando na fila, sabe? Mas enfim. Mas eu acho que as pessoas estão pensando muito pra ter filho, não só por falta de sexo, mas pelo custo dos filhos, né? Do trabalho que eles dão, né, Zico? Meu Deus do céu. Então a gente sabe que ter filho é uma coisa muito gratificante. Sim. Cada um aqui tem as suas histórias, né? O Lelo, o Thiago, o Zico. Mas a gente sabe também o trabalho que dá para ter esses filhos. Sim, Então, com certeza. quanto mais a geração vai estudando, vai focando na carreira, e as mulheres focando mais na carreira também, vai pensando, vale a pena ter filho? Quem vai cuidar desse filho? Como é que a gente vai fazer depois para pagar a escola? Porque filho hoje em dia não é mais mão de obra, né? Filho, passou aquela época que a gente colocava o filho para trabalhar. Sim. Agora a gente não pode colocar para fazer mais nada, né? Eita, Lavar é louça às verdade. vezes é um problema, brincadeiras à parte, mas a questão é que você vai ter que pagar uma escola, você vai pagar esporte, você vai pagar idiomas. Tem a própria preocupação em relação ao meio ambiente, a questão ambiental, a própria violência que está aumentando na cidade. É. São fatores que vão estimulando as pessoas a pensarem, vale a pena ou não ter filho. E aí, antigamente a gente pensava assim, né? Eu vou ter um filho pra cuidar de mim na velhice. Tinha muito disso, né? Mas um dia, se você analisar o dinheiro, começa no parto, já que você não ganha neném, você compra o neném. Aí você vai, escola, daí, né, do pré, não sei o quê, vai escolinha, tal, faculdade, coisa e tal. Se guardar esse dinheiro, paga um asilo bom. Mas então, Zico, esse é um cálculo realmente muito real, né? Se você calcular quanto custa um filho, né? Você vai ter um asilo muito bom, Top, na verdade, né? Top. Mas aí é uma reflexão filosófica de cada um. Até que ponto vale a pena ter filho? Até que ponto vale a pena guardar todo esse dinheiro? E será que você, não tendo filho, você vai conseguir guardar esse dinheiro? Eu quero dizer assim, o quanto um filho te estimula a fazer as coisas. Né? Isso é Eu verdade. vou polemizar um pouquinho aqui agora. Vou polemizar um pouco com o Lelo, que é o professor Melancia. Né? Ela conhece essa programa. Bom, o Lelo ele fala que ele trabalha, né? E o pessoal brinca que ele é o que mais trabalha da bancada. Olha só, tá. A questão é... Olha a cara do Zico. Olha, o cara triste. tá ouvindo mesmo o programa, cara. Muito. Zico, pesquisou cuidado mais. com o que você fala agora, né? Meu Deus, ela ouve. Mas a questão é assim, Lelo, se você não tivesse as suas meninas, esse empenho e esse comprometimento todo com o trabalho, seria o mesmo? Mas de maneira nenhuma. Isso né? vale salientar, com certeza. O E Thiago me conhece. O Thiago me Sim. conhece há 15 anos. Ele me conheceu antes, bem antes das crianças. Ele que pode dizer como era o meu apartamento. Era uma zona, eu não tinha zero preocupação. Mas mudou pra melhor, então. Ganhava o suficiente pra viver. Pra mim tava ótimo já. Qualquer
pensamento, né, de crescimento profissional, essas coisas, 100% graças às crianças. Com certeza. Então, é claro que os filhos nos moldam nesse sentido, né? Sim. Agora dizer assim, não, todo mundo tem que ter filho, não. Aí também é meio pesado, né? Como a gente tem como a ciência, a gente teve as pílulas, a mulher tem a opção de ter filho ou não, dá pra decidir se quer ou não ter filho. Porque um filho é uma responsabilidade. Sim. Um filho é uma viagem sem volta, né, gente? Ele pegou e vai pra sempre agora, né? Mas você diria que as pessoas estão mais pessimistas também? Porque eu acho que a impressão que eu tenho é que antigamente se tinha filhos sem pensar muito, né? É verdade. Eram como muitos criar, filhos, né? essas coisas, sim. Minha avó, não é tão longe o parentesco assim, minha avó teve 12 filhos, né? Haja! Bom, Cara, mas era um pouco mais relaxada a coisa, assim, né? Tinha filho sem pensar nas consequências, mas também não tinha o que se vê hoje como... Parece que hoje em dia pensa mais que o fim tá próximo. Seja uma questão ambiental, seja uma questão social. Você diria que as pessoas estão mais pessimistas? Isso atrapalha também? Lelo, estão. Eu acho que a história da sua avó, a da minha também, ela teve 11 filhos, né? E não tinha toda essa opção de escolha, né? Do tipo, não, eu vou me cuidar, eu não vou. Não se conhecia muito o corpo, não tinha pílula nem nada. Mas as pessoas estão mais pessimistas, a gente tem visto muita guerra, a gente está em pleno século XXI, né? A gente achou que a sociedade tinha evoluído. Sim. Não, a gente tem visto guerras, a própria questão ambiental, o próprio aquecimento, a gente tem visto ali situações de desmoronamento de neve esses dias, quer dizer, são situações que estão deixando as pessoas, né, inseguras. A questão alimentar, o custo dos alimentos, a quantidade de agrotóxicos nos alimentos também. São situações que vão deixando as pessoas inseguras e se questionando, vale a pena colocar uma criança no mundo? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso também, né? E tem algum perfil que seja meio comum da galera que tá escolhendo não ter filhos? Veja, eu acho que tudo está muito ligado, isso a gente observa, né? Sempre está ligado à educação. Quanto maior o grau de educação, mais as pessoas pensam se vão ou não ter filho. Podem até optar em ter filhos, mas é uma decisão. Ter 3 filhos, que hoje em dia a gente fala, nossa, 3 filhos, já não tinha televisão em casa, imagina, né? Mas o que na nossa época provavelmente era normal. Mas a maior parte vai sendo seletivo. Ao mesmo tempo, quanto menor o grau de instrução, menor o grau de conhecimento, parece que o filho é uma coisa natural, tipo, aconteceu. Né? Tipo, não, Deus quis, e daí tem esse discurso assim muito natural. Mas eu tenho visto assim muitos jovens na faixa de 30, 40 anos que dizem assim, não, a gente não quer ter filho. Não quer ter filho porque a gente quer viajar. Né? A gente pode fazer muitas viagens com a mensalidade da escola. Calcula lá quanto custa a escola, o esporte, o inglês, o idioma. Dá para viajar bem, dá para trocar de carro com frequência. Então são opções. Uma venda de uma criança, mas tem troca 3 carros. O quê? Calma, o quê? Vender a criança. Né? Aí ele tá me colocando numa situação delicada. O LX. Eu não cheguei a pesquisar isso ainda. Porque, né? Não, mas de brinco, mas o que acontece hoje em dia, parece que outra coisa, tem que, gente velha tendo filho. Cara, pelo amor de Deus, se você tem mais de 50, não tenha filho. Porque não tem pique. Você vai estar com 60 anos, seu filho com 10. Não tem pique. Daí você, cara, não acompanha, não consegue dar amor, não consegue brincar, não jogar bola, essa criança fica. Né, difícil. Eu concordo com você, Zico. Eu acho que eu não sei se é a palavra pique ou é a questão de responsabilidade. Boa. Né? Porque você, quando tem um filho, você se preocupa que ele. Você quer prepará-lo para a vida e você quer vê-lo crescer. Né? Então não é só a questão do pique para brincar, que você até consegue ali contratar uma babá, dependendo do poder aquisitivo da pessoa. Mas peraí, você vai ter a criança com 50, 55. Nada impede, todos nós sabemos que a máquina vai estragando, vai vencendo com o tempo, né? Então você vai chegar ali nos 60, 65, deu algum problema mais sério, imprevisto, e você vai falecer. Com quem fica essa criança? Exatamente. Então acho que é uma questão de responsabilidade de quem vai assumir essa criança depois, né? Porque antigamente a gente via os casais, né, as mães se casando muito mais cedo, né? Tendo filhos muito mais cedo também. E hoje realmente, depois dos 30, 40, daí que a mulherada, será que eu vou ter filhos mesmo ou não? Então tem toda essa questão mesmo. Prefere primeiro ficar bem sucedido, né? Isso. Na profissão, para depois ter um filho. Né? Você sabe que eu sou uma pessoa que não posso falar muito, porque eu também demorei bastante, assim. Porque eu virei mãe-avó quase, né? Mãe-avó? Não, mas nem tanto assim, não como algumas hoje em dia. Mas a questão é, um filho, ele demanda muito.
Sim. Ele demanda. Sim. Então, assim, é muito lindo. Eu digo assim, eu digo isso pros meus. Falo assim, ó, é muito lindo ter um filho quando você consegue encher a barriguinha dele. Quando ele tem fome, você consegue alimentar, e tá com doente, pode dar remédio. Roupinha. Isso mesmo. Então, ter um filho demanda. Então, você tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. E eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, elas estão buscando uma estrutura para poder oferecer isso para os filhos também. Exato. Porque colocar um filho para ter necessidade, Sim, a gente sim. sofre junto, né? Claro, lógico, Então, com certeza. É estrutura financeira e emocional também, né? Então, Isso aí. é bem isso, né? Porque quanto mais novo nós somos, a gente tá um pouquinho mais imaturo, né? Sejamos Sim, honestos. sim, Tem que ter alguma vantagem na idade também, né, gente? Um pouco mais de Sim. maturidade, né? Mais otimista também. Porque é como é, né? Você não vai querer você não vai colocar uma criança no mundo, querer moldá-la do teu jeito. Você vai entender que as pessoas são como são. E sem dúvida a idade vai trazendo isso. Então, claro, ter um filho com um pouco mais de experiência permite aí mais, a gente espera, né? Mais equilíbrio na formação, né? E a gente percebe uma coisa, que pessoas que tiveram, né, nasceram com os pais muito jovens, parece também que tem filhos jovens, né? Tipo, quando meus pais casaram, a mãe tinha 16 e o pai tinha 17. Aí eu engravidei com 15. Tipo, a gente escuta muito isso, eu já prestei muita atenção nisso. Parece que é o quê? Isso é um karma? Não. Não Pra bater o recorde. Bateu o recorde? Não. Vamos bater o recorde da mãe. Na verdade, a gente vai entrar numa outra área que eu conheço só um pouquinho também, que vai ser a área da psicologia, né? A repetição de modelo. Então é aquilo que você tem de referência. Por isso que a gente fala que as pessoas acabam, sem perceber, seguindo o padrão familiar. Né? Então, assim, minha mãe foi mãe cedo. Bom, se minha mãe foi mãe com 17 e 20, inconscientemente, para ser aceito nesse modelo familiar, que é da jeito que é, então eu vou repetir o modelo, eu vou ser mãe cedo. E normalmente quem é mãe cedo, que tem filho cedo, é vó aos 40 anos de idade. Né? Então, assim, é uma repetição de modelo porque veio vindo. É isso que as pessoas sabem fazer, né? É nesse sentido. Interessante. Mas ainda é um tabu, né? Parece que quando as pessoas falam que não querem ter filhos, parece que elas estão agredindo a sociedade. E vem o comentário da família de dentro de casa. Deus, não como acredito que você não vai quer ter filho, Carmen. Carmen. Carmen, você não vai ter filho, Carmen? Não, que a Carmen tem filho. Mas você tá com 60, Carmen, não tem? A Carmen com 60 não teve filho. Tem. Mas eu acho que melhorou bastante, né, Thiago? Já foi muito pior. Né? Foi muito pior. Eu acho que, felizmente, a sociedade foi avançando e a gente tem essa liberdade de ter ou não filho. Mas aí eu acho que vale a pena fazer um recorte. A sociedade foi avançando. Qual sociedade? Então, se eu estou aqui numa cidade como Curitiba, que cresce exponencialmente, a gente vê que o trânsito, o prefeito que indica, né, tá cada dia que passa pior. Melhorou muito. A gente Melhorou, percebe. Mas agora é o Pimentel, agora é zero. Não tem mais nada a ver com Mas isso. você não disse que era você que mandava? As coisas boas. Daí as coisas ruins ele que faz por conta. Então a cidade cresceu muito, né? Então uma cidade como São Paulo, Curitiba, grandes capitais, a gente tem essa liberdade e a pressão é menor para dizer assim, não, você tem que ter filho. Agora uma cidade menor, né? 15, 20 mil habitantes. Então a pressão dessa sociedade sobre o indivíduo é muito maior. Então assim, todo mundo sabe da vida de todo mundo. É verdade. Nossa, ele casou, não teve filho ainda? Aí vai depender, claro, da cultura daquela cidade, do tipo, nossa, Deus não abençoou com uma criança, que a gente já ouviu muito isso, né? Tem algum castigo, ou vai, assim, gerar comentários na cidade em relação a por que a pessoa não tem ou que filho. o casal tem algum problema, Isso, né? o O casal homem tem não algum- pode ter filhos, ou a mulher que não pode. Sempre tem mesmo esses Não comentários. será dos dois que não pode ter filho? É, legal. exatamente. Parece que eu tô parece que eu tô no muro, conversando, falando mal dos outros. Parece que eu gosto disso. Que gosta. Rapaz, o Zico nem é Quer um bom. cafezinho? Nossa senhora. Ontem mesmo eu cheguei pro meu vizinho, o cara tá fazendo uma casa. É só ele, a mulher e uma criança. Mas ele tá fazendo uma casa de uns 600 metros. Eu encostei no muro com o seu voto e falei assim: pra que uma casa desse tamanho só pra 3? Eu adoro falar mal dos outros. Aí você falou assim pra ele, olha essa quantidade de escada, logo você não vai conseguir subir essa escada. Aí ele olhou pra mim e falou assim: não, imagina limpar essa casa. Eu falei, bom, mas ela vai Deus ter o diarista, né? Mas tá louco. Mas a gente tá zoando, mas tem um pouco dessa consciência também. Eu acho que agora as pessoas têm um pouco mais de noção do que demanda uma criança. E aí a gente tem a geração que foi criada com as crianças largadas.
Aí cresceram tudo traumatizado. Aham. Aí estão fazendo guerra, viciado em dopamina em celular, né? E às vezes pensando, será que eu conseguiria fazer diferente se eu tivesse um filho? Você imagina que tem uma consciência, tipo, será que eu dou conta de ter um filho? Eu acho que, eu não sei se a palavra seria consciência ou se será que a palavra seria medo, né? Porque será que as pessoas têm consciência, mas a gente nunca tem consciência se consegue ou não até tentar, né? Sim. Então acho que existe muito hoje em dia um medo dessa responsabilidade. Aí a gente pode entrar em outros tipos de filosofia, né? Podemos ampliar um pouco essa reflexão. Veja, as pessoas estão brincando de bebê reborn hoje em dia. Aí, não é a temática, mas é um bebê, né? Bebê reborn. Bom, o bebê reborn é o quê? É fazer brincar que você está tendo um filho. Mas esse bebê não tem responsabilidade. Então eu posso dizer que eu deixo ele lá dormindo, que eu troco, né, as roupinhas dele. Mas ele não chora, ele não tem necessidades, ele não acorda de madrugada, ele não fica doente. Ele não cresce. Ele não cresce, porque Ele só filho... lucro. Filho criado, trabalho dobrado, não é isso? Zé? Exatamente, não Então, tem. assim, A gente filho criado, trabalho dobrado. Os meus chamam de criança, minhas crianças até hoje eu falo. Eu vou na casa das crianças. Isso. Com 32 anos. 32 anos. Mas então assim, eu não sei se as pessoas, elas só, finalizando a tua pergunta, eu não sei se as pessoas, elas têm consciência ou se elas têm medo da responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade, e a de eterno. Pois é, assim, Às né? vezes eu fico pensando, cara, ter um filho hoje, o Thiagão é um pai novo, tá? Cara, não é fácil mesmo, é muito gasto, cara, se você fazer o básico. Que é dar uma escolinha mais ou menos, não precisa, né, topzera, sabe, roupa, tudo, você começa a olhar, cara, meu, é Roupa muito... de criança é mais cara que de adulto, né? É um absurdo, isso é menos tecido. E é menos tecido, Cara, é complicado. Né? Olha, eu entendo, Thiago, porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, se você quer ter filho, tenha, porque é a melhor coisa do da mundo. vida. Mas se você não quer ter, não tenha, porque é a pior coisa do mundo. Entendeu? Porque assim, se a pessoa não quer ter, você vai se irritar, você vai se estressar, você vai ficar puto, você vai descontar numa criança que não tem nada a ver. Então não tem tenha. culpa de nada. Não tem, Boa, não boa, precisa bem ter. colocado. Aí chega com 10 anos, parece um soldado da Ucrânia, né? Ele come tudo que vem pra frente. Cara, parece falar que tava Ele sem quer um dizer braço. que começa aos 10, né? Porque vai longe essa isso, fase, né? Aos 10 começa, ele vai, porra, esse cara, 500 pila tá ali, sumiu 500 pila. Vai comprar mais 500 de comida. Cara, parece que estão voltando da guerra. Um gremlinzinho. Mas, Aline, tem uma outra questão aqui que me ocorreu. Você imagina, você ocorreu. percebe já que tá... Essa tendência chegou num ponto, será que já tem reflexo em políticas públicas ou, sei lá, atitudes governamentais, ou não estamos levando isso em consideração ainda? Então, eu acho que isso também é muito local, né? A gente observa, assim, que isso é muito local. Eu mesmo morei alguns anos fora quando fiz doutorado. É outro nível, né? Sim. Meu Você está falando, Deus. quem sou eu para falar? Meu Jesus. Mas existem políticas públicas, sobretudo nos países europeus, até para ter mais filhos, né? Então tem que estimular a ter filhos. Aqui no Brasil a gente vê que o governo, ele tem ofertado, né, alguns benefícios para as crianças irem para a escola, para estimular o desenvolvimento. Mas ainda não é uma coisa muito falada, né? Ainda é uma coisa meio velada. Veja, a gente falou do preconceito, como as pessoas julgam quando não tem filho, sobre o custo. Se a gente pensasse em política pública mesmo, talvez a melhor coisa que o governo poderia fazer... Mas vamos lá, você quer falar para eu poder anotar. Anote, por favor, presidente. Vamos lá. Anote. Vai A educação. Uma educação boa, de qualidade, que é o maior ônus para os pais, é a educação. É uma educação inclusiva também. Daí a gente diminuiria sensivelmente as diferenças sociais nesse país, onde todos teriam a mesma escola, teriam a mesma base. Acho que eu fui meio utópica, né, presidente? Não, mas tá certo, você fez o certo, sabe? Só o meu problema maior em relação a isso, que é o que o Bolsonaro fez com a educação. Sempre. Sabe, quando uma pessoa destrói, para você reconstruir, porque uma coisa é construir, sabe? Outra coisa é reconstruir. Você até fala isso pra Zanza, né? Eu falei pra Zanza, às vezes eu vejo tanta criança fora da escola, eu falei, eu quero colocar criança na escola, nem que seja pra comer, sabe? Aquela mãozinha assim, pegar um lanchinho, sabe? E se alimentar, sabe? Isso pra mim é uma frutinha que caba na mão, sabe? Isso é importante, sabe? Comer uma picanha. Que seja uma fruta saudável e boa de comer, uma por dia, uma pitanga, sabe? Uma pitanga por dia tá bom pra alimentar essa criança que não tem o que comer. Mas essas políticas públicas... Falou. Não falou nada. Não falou nada. Mas é verdade, doutora, isso é verdade, sabe o que você falou? E vamos trabalhar sobre isso, sabe? Depois que nós reconstruímos o que o Bolsonaro destruiu.
Sabe? Combinado. Então, voltarei aqui para conversarmos sobre as isso, políticas públicas. Daqui 8 anos vai estar bem. Ai, gente, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer Recebendo, né? pros trilhos. Não traga. Esse negócio. Recebendo aqui na hora boa do seu rádio a Aline Mara, ela que é doutora em sociologia, né, com o nosso tema Por que cada vez mais casais escolhem não ter filhos. E as mídias sociais, elas estão muito em alta hoje, né? Muita gente viciada, muita gente, né, ali focada também nas mídias sociais. Isso interfere também na decisão dos casais para terem filhos? Eu diria que as mídias interferem em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Em todos os Tudo sentidos. que é em excesso também, né? Tudo que é em excesso, né? E todo o comportamento da sociedade, Sim. ele está sendo afetado pelas mídias. Porque as pessoas estão preocupadas com o julgamento dos outros, elas estão em preocupadas com a vida perfeita que os outros têm na mídia social também. Então, se o meu... Falando da mídia, estendendo um pouco mais para a questão dos grupos sociais, né? Somos seres sociáveis, né? Precisamos dos outros. Então, naturalmente, eles influenciarão a nossa forma de viver. O grupo que eu convivo, naturalmente, vai dizer como eu tenho que agir ou não. Mesmo que eu acho que não, eu tenho poder. Não tenho. Não tenho porque eu vou me sentir influenciado por esse grupo. Então, é claro que as mídias sociais vão influenciar. Pensemos no danadinho do algoritmo, né? Quando eu começo a procurar alguma coisa, por exemplo, o danadinho do algoritmo. Se eu começar a procurar assim, sobre filhos, sobre bebês, sobre criação de filhos, o que vai aparecer? Só sobre isso. Sim. E eu vou achar que vai ser o máximo ter filho. Vamos pensar agora do outro lado, sobre não ter filho, casais que não ter filho. O que ele vai fazer? Vai só mostrar sobre isso. Então eu vou me influenciar dizendo, não vale a pena ter filho. Ou vou me influenciar, sim, vale a pena ter filho. Então sim, as mídias sociais, como em todas as áreas da nossa vida hoje em dia, ela influencia. Caramba, eu não tinha pensado por esse lado, que de fato o que você pesquisar primeiro vai ser a tua opinião no fim das contas. Exato. Graças ao algoritmo, que loucura, gente. Mas acho que tem também a questão que se idealiza muito, né? Acho que para as mães deve ser pior ainda, porque você vai para as redes sociais e vai ver as postagens das mães de Instagram. Todo mundo perfeito, né, Léo? Nossa, e umas crianças espetaculares. Sim. Nossa, Eu gosto muito da postagem da mãe de Instagram, que é mentirosa. Como todo Que mundo no Instagram. Com 3 anos, eu gosto mais. Meu filho com 3 anos olhou pra mim e perguntou, mãe, por que tanta desigualdade no mundo? Sabe, umas crianças, sabe? Porque você nasceu, você roubou o lugar de alguém, vagabundo. Já fala pra ele. Você nasceu e tirou uma vez de alguém. Mas é um negócio como se as crianças fossem perfeitas. As minhas não. As minhas estão lá tirando catota do nariz, Isso. como a criança Mas tem é que fazer, né? Ele fica comparando, né? Mas Fala, tudo nas filha redes da é fulana. assim, né? Esse é um grande problema da rede que tá... Isso também é uma preocupação dos pais hoje em dia, né? Sim. As redes. Né? Tipo assim, o que eu faço com meu filho se eu não sei com quem ele está se relacionando nas redes? O que ele está falando? Com quem ele está convivendo? O que ele tá assistindo? O que ele está assistindo? E assim, eu vou colocar então um rastreador no celular do meu filho. Nossa, que feio. Você vai colocar um rastreador? Isso não é ético, né? Não vai ter confiança. Nossa, eu coloco tudo. O celular é grampeado pela Polícia Federal. Olha tudo que tá acontecendo lá dentro. Não é? E é bem isso. Mas é fato que esse mundo perfeito das redes sociais vai causar mais angústia ainda. Porque, veja, além de tudo, essa mãe tem um filho perfeito, lindo, a casa tá organizada e ela tá linda e maravilhosa. Sim. Às 7 da manhã. Às 7 da manhã. Não. Possível. E outra coisa, ela acorda às 5 pra ir pra academia, enquanto os filhos e o marido estão dormindo. Daí ela retorna. Você assistindo isso comendo pizza gelada. De pé, em cima da pia. Balançando um filho que não para de chorar. Falando, desce! Porque a gente sabe que essa não é a realidade, né? A gente sabe que essa não é a realidade. Que loucura. E antigamente tudo mais fácil, né? Você pra proibir que teus filhos, né, tinham que acessar, tudo tranquilo, né? Eu tava dentro do quarto e sabia o que estava acontecendo. Era aqui do quarto. Depois veio computador, celular, coisa. Hoje em dia não tem mais como. Não tem. Acabou. E antigamente também a gente tinha uma outra técnica, né? Nós recebíamos, como é que o pessoal fala? Os primeiros drones, né? Que eram aqueles chinelos que tinha. Brincadeira. Eu dei drones. Da minha parte, minha brincadeira, eu nunca apanhei. Mas é claro que os pais tinham muito mais poder nesse sentido. Não, e dava pra bater e ninguém falava nada, né? Lá em Siqueira ninguém gravava, o né? Zico tá apanhando. Ninguém gravava nada, né, O Zico? Zico tá apanhando. Hoje em dia pode gravar, né? Hoje... Olha o perigo que é. Você faz alguma coisa... Um dia... A dica é provador... Não vamos muito longe.
hoje, quando o Gustavo era pequeno, falou assim, aí ele estudava lá na escola e tinha um fórum que era perto lá. Aí eu falei, se ele te pegar, eu vou dar uma surra em casa. Ele falou assim, o fórum do lado da escola. Aí apanhou 2 vezes. Aí eu falei, então tá bom. Você vai apanhar lá na frente do fórum em casa. Com a varinha de marmelo ainda. Apanhou bastante. Até hoje ele tem umas quarta-feiramentos. Recebendo aqui na Hora Boa do seu rádio, Aline Mara. Como que é o sobrenome dela, Zé, que você que falou Vamos certinho? lá. Everspacher. É isso aí, Everspacher. Ó, ele arrasou. Aline, muito obrigada por vir aqui compartilhar com a gente. Agradeço a oportunidade. Obrigado por ser nosso ouvinte. Que bom. Sim, Isso é verdade. Sou maravilhoso. mesmo, conheço saber todas que as tem- histórias de vocês. É bom saber que tem gente de gabarito nos escutando. Ouvindo, né? exatamente. Coisa Caraca, boa. Só a os gente fica malucos. feliz, né? Que o nosso ouvinte é o cara de garbo e elegância, assim, né, cara? Muito. É, bacana, cara. Você vê que o Fernandinho perdeu, né? Se o Fernandinho tivesse aí, né? Entendeu? Se o Fernando tivesse aí, ele ia perguntar qual bairro. Ai, é verdade. Qual bairro você é? Eu tava vindo pra cá pensando, ele ia falar, mora mal. Onde que você mora? Eu moro no Atuba. Daí ele ia dizer, mora mal. Entendi. Maravilha. Lá o Aline. pessoal abandona as crianças lá, né? Zico. Não? Não, não. É Não, na parte que eu moro, não. Na parte de mar, não. Ah, tá. Aline, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Seja muito Obrigado. bem-vinda aqui ao Obrigada. Boa da Pan e continue na audiência desse Com programa. Pô, Obrigada. isso mesmo. Aline Marangã, Zebers, Outra vez, aqui Aline. na Jovem Pan.